mesmo texto que está escrito em Mateus capítulo 16, a partir do verso 18. Você não precisa se preocupar, só presta atenção em mim, depois você pode ler na sua casa, que o que eu estou dizendo está escrito lá, amém? Os irmãos podem até pôr aqui no telão, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Um pouco antes, versículo 15, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta para aquelas pessoas que ali está com ele diz, escute, dizendo para os seus discípulos, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Amém, irmãos? Presta atenção aqui em mim. O que as pessoas estão falando ao meu respeito? E eu já preguei aqui sobre esse texto, conheço ele de cor, e algumas pessoas ficaram caladas, eu creio, mas o Pedro diz, olha, Senhor, tem alguns que estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, tem alguns que dizem que o Senhor é Isaías. E o Senhor Jesus então se volta para eles e diz, tudo bem, eles estão falando isso a meu respeito, mas e para vocês? Eu fico imaginando o dedo comprido do Senhor Jesus, magrinho e comprido, como meu, assim, dizendo, e para você? Quem é o Filho do Homem? Ou para você, quem é Jesus? E é interessante porque, de novo, aquele silêncio parecendo uma lápide de mármore. De novo Pedro se manifesta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então faz aquela observação e diz, bem-aventurado és tu, Simão, Jonas. A gente pode falar assim, abençoado seja você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. E tu, veja bem, e tu és Pedro, ou seja, o teu nome não é Simão mais, agora o teu nome é Pedro, que quer dizer pequeno fragmento, e sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, grande rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será também desligado no céu. Jesus disse, Pedro, olha, não se vanglorie, porque essa revelação que você acaba de ter, ela não é sua, é do meu Pai que está no céu. Amém, irmãos? 3, 4 versículos depois, o Senhor começa então a explicar de que morte ele haveria de morrer. E o Pedro, ele fala, de maneira nenhuma, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, não faça isso consigo. Aquele mesmo Pedro que acabara de receber a revelação de Deus, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele mesmo Pedro diz isso, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, e Jesus diz, afasta-te de mim, ou arreda-te de mim, Satanás. Ele chama o mesmo Pedro que acabara de ser chamado de bem-aventurado, ele chama o Pedro de Satanás, porque está tentando impedir a obra do Senhor. A religiosidade, a espiritualidade que Pedro pensou a ter, naquele momento começa a afastar os propósitos de Deus, porque ele olha para ele olha para o conforto e para o comodismo de ter o Senhor Jesus Cristo ali pertinho dele, fazendo milagres, curando cegos, multiplicando o pão, ressuscitando mortos. Meu irmão, quem é que não quer um amigo desse?
Quem é que não quer andar do lado de um homem desse, que se eu estou com fome, ele faz pão, ele traz peixe. Se eu estou doente, ele me dá saúde. Se eu estou fraco, ele me faz ficar forte. E se eu morrer, ele ainda me ressuscita. Quem é que não quer? Qualquer um quer. Mas Jesus está dizendo, olha, afasta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás, que queres impedir a obra do Senhor. O que eu quero dizer aos irmãos é que muitas vezes a espiritualidade que nós pensamos ter pode ser uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Quando nós pensamos saber muito e começamos a idealizar, e começamos a elaborar, e começamos a ser os compreendidos, a ser os entendidos, a ser os entendidos, a ser autossuficiente, nós começamos a então, através da nossa suposta espiritualidade excessiva, nos afastar dos verdadeiros propósitos de Deus. Muito bem. O Pedro fica assustado com isso. Aquilo tudo assusta o Pedro. Jesus então começa a falar que, olha, aquele que não tomar a sua cruz, não pode vir após mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus continua dizendo, olha, tem uma diferença monstruosa entre o que vocês estão entendendo e o que eu estou falando. Eu estou fazendo uma conjectura, mas basicamente é isso que o Senhor está dizendo. Há uma distância muito grande, porque para fazer, ou para andar comigo, ou para caminhar comigo, ou para ser o meu discípulo, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz para me seguir. Jesus está querendo dizer, não há conforto nisso. Não há conforto. Não há comodismo nisso. Agora ele sobe o monte da transfiguração. Chegamos no versículo 28 do capítulo 9. Ele sobe o monte da transfiguração, como foi dado esse nome, mas provavelmente era o monte, deveria ser ou o Monte Hermon ou o Monte Tabor, que é um dos montes mais altos que existe ali, da região. Ele sobe o monte. Só que ele não sobe com todos, ele sobe somente com Pedro, Tiago e João. E os demais ficam lá embaixo. Amém, irmãos? E ele sobe com um propósito, irmão. O propósito de Jesus subir um monte é para orar. Ele não sobe para lá à toa para ver a paisagem, ele não sobe para lá para ver ao longe, ele não sobe para lá porque o lugar era gostoso, ele não sobe para lá para descansar, e muito menos para dormir. Ele sobe com um propósito, orar. Meu irmão, se você quer que essa espiritualidade não te afaste de Deus, mas te aproxime do Senhor, escute uma coisa que vou lhe dizer: sem oração, sem poder. Sem oração, sem poder de Deus. Você pode ter a graça de Deus, que é o favor imerecido, mas o poder de Deus é só por meio da oração. Amém? O crente precisa entender que não adianta ele depender somente da oração do pastor, do obreiro ou de quem quer que seja. Ele precisa orar, porque é a oração dele que aproxima ele com Deus. Sem oração, sem poder de Deus. Graça é graça, favor imerecido. A igreja recebe muitas bênçãos sem merecer, porque é graça de Deus, é favor imerecido. Mesmo não merecendo, nós recebemos somente por fazer parte do corpo de Cristo. Mas poder de Deus só vem através da oração, meu irmão. Se não orar, não tem poder de Deus. Jesus sobe para orar, e quando chega lá em cima, o Pedro está dormindo. Quando ele procura, o Tiago está dormindo. Quando ele procura, o João está dormindo. E ele volta lá e o João está dormindo. E Jesus não parou o seu propósito de orar. Ele continua orando e a glória do Senhor se manifesta naquele lugar. Acontece uma transfiguração. O corpo do Senhor Jesus Cristo fica glorioso, as roupas resplandecentes, o seu rosto resplandecente, diz a palavra do Senhor. E há uma manifestação sobrenatural que eles pensaram ser o Elias e ser o Moisés. Há uma manifestação sobrenatural.
Acreditamos que sejam Moisés e o Elias, supomos isso. Então nós temos lá no Monte da Transfiguração Jesus, Moisés e o Elias. As 3 épocas aonde mais se fez milagres sobre a terra, no ministério de Elias, no ministério de Moisés e no ministério de Jesus Cristo. E foi as 3 épocas que mais teve gente incrédula. Nunca se viu tanta gente incrédula quanto na saída do Egito, através do comando de Moisés. Sim ou não? Tanta incredulidade a ponto de despertar a ira do Senhor. A época de Elias, uma época que tantos milagres foram feitos pela mão de Elias. É verdade que Eliseu também foi uma bênção, mas se faz ênfase na vida de Elias, porque Eliseu era aprendiz de Elias. Havia escola de Elias. Elias era um sujeito que ficou marcado na história. E naquela mesma época, muitos não criam. Muitos não criam. Na época de Jesus, tantos milagres, pessoas foram curadas, coxos andando, cegos estavam vendo, surdos estavam ouvindo, os mudos estavam falando, pessoas ressuscitaram dentre os mortos, e ainda assim eles não criam. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu e que creu. Ali estava representado, meu irmão, 3 gerações que deveriam crer e não creram. Mas aí, quando aquilo diminui, aquela glória diminui, a Bíblia diz que uma nuvem se formou ali, uma nuvem escura, e eles estavam dentro da nuvem, e eles sentiram medo. Mas por que ter medo se eles estavam ali com o Senhor Jesus, se eles tinham acabado de ver a glória do Senhor? Por que medo? Por que medo? Porque sempre que a gente está em falta, a gente teme alguma coisa. Sempre que a gente está em falta e está diante do desconhecido, a gente sempre teme alguma coisa. Eles sentiram medo, mas logo após passar o medo, porque conseguiram ver o Senhor Jesus e falar com Ele, eles têm uma ideia mirabolante, maravilhosa. Jesus, vamos fazer uma cabana aqui, ó. Uma tenda para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor. Vamos ficar por aqui mesmo que o negócio está bom. Jesus, para que eu vou descer lá embaixo? Para que é que nós vamos lá? Lá só tem problema, Jesus. Lá só tem gente doente, lá só tem gente com problema, e aqui está tão gostosinho, está tão bom aqui. Vamos ficar por aqui mesmo? Sabe, irmãos, às vezes a gente é tão abençoado que a gente faz exatamente a mesma coisa. Sim ou não? A gente está tão abençoado, para que eu vou pregar para quem? Para que eu vou tentar convencer alguém do Evangelho? Para que eu vou orar pelo enfermo? Para que eu vou tomar uma criança, suposta criança, claro, eu estou dando o exemplo, como eu peguei no sonho aquele bebê de 2 anos, quantas pessoas de 2 anos, de 1 ano de convertido, que não está entendendo patafinas, porque não ensinaram absolutamente nada para essa pessoa, ela precisa conhecer Deus, e às vezes nós temos o conhecimento e eu não tenho tempo para isso agora, eu não tenho tempo para pregar o Evangelho, porque está tão bom do jeito que está, não é? Sabe de uma coisa, queridos, às vezes a gente fica tão envolvido com o alimento da terra. Quando eu falo alimento da terra, eu estou falando dos benefícios que a gente conquista na terra, que a gente perde o apetite do pão do céu. Sim ou não? A gente fica tão envolvido com as coisas que são dessa terra, que a gente perde o apetite das coisas que são do céu. E o apóstolo São Paulo diz: procurar as coisas que são do alto, porque no alto é onde o Senhor está. Buscar as coisas que são de cima, mas nós buscamos as coisas que são de baixo, as que estão à nossa volta. Nós nos preocupamos muito com o que nós vamos fazer com a nossa vida hoje, amanhã e depois, mas nós dificilmente nos preocupamos com o que está acontecendo à nossa volta.
Às vezes a gente é tão espiritual, mas tão espiritual, que a gente guarda tudo isso para nós mesmos. E a gente sente, mas não reflete. A gente sente, mas não reflete. A gente guarda para nós mesmos. Eles falaram, não, Senhor, vamos fazer uma tenda para mim, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar por aqui, porque aqui está tão bom, está tão gostoso. E Jesus diz, não, vamos descer, está na hora. Eles então descem um monte, morro abaixo. Quando eles chegam lá embaixo, coloca para mim Marcos 9,14, por favor, irmão. Marcos 9,14. Quando ele chega lá embaixo, um outro problema, logo de cara. Como eles tinham dito lá embaixo só tinha problema. Lá em cima estava a glória de Deus, e lá embaixo estavam os problemas dos homens. O Senhor Jesus, ao longe, já vê um grupo rodeado, os fariseus, um grupo de pessoas, os discípulos. E Jesus desce e fala, o que é que está acontecendo aqui? E aparece o pai de um jovem que fala, Senhor, mestre, eu tenho meu filho é lunático. Tem um demônio que pega ele, quando pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, joga ele na parede, joga ele no chão, ele fica convulsionando, ele tem muitos problemas. Mas eu pedi para os seus discípulos que me ajudassem e eles não conseguiram fazer nada. E Jesus falou assim, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Mas eu pedi para os irmãos colocar Marcos, colocou aí, irmão? Marcos capítulo 9, verso 14, se eu não me engano, diz assim, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns dos escribas disputavam com eles. Os discípulos que foram lá para cima não oravam, e os que ficaram lá embaixo, também não. Os que foram para cima estavam com sono e dormiram. E os que ficaram embaixo estavam disputando. Sabe, irmãos, às vezes a igreja disputa muito, a igreja fica se justificando muito, a igreja fica criando dogmas, jamais ainda os que já tinham, já traz ao longo dos anos e ainda criam mais outros. As pessoas ficam procurando, desculpa a expressão chula, nada acadêmica, pelo em ovo. As pessoas arrumam problema onde não existe. Enquanto disputam, não fazem a obra de Deus, que é pregar o Evangelho, que é libertar o cativo, o oprimido, que é dar a palavra do Senhor para quem precisa, que é realmente refletir a espiritualidade que se diz ter. Amém, irmãos? Mas a igreja não faz isso. Eu não estou falando essa igreja, irmão, estou falando a igreja do Senhor, a igreja universal do Senhor Jesus sobre a terra. A igreja não faz isso. A igreja vai disputar, não, porque lá onde eu estou é dessa maneira, porque a igreja A é desse jeito, porque a igreja B é dessa forma, porque lá tem não sei o quê, porque aonde não sei o quê, mas e fazer a obra? Porque era isso que eles estavam fazendo, eles estavam disputando. Vocês também nunca fizeram nada, e o outro dizia, você também nunca fez nada, os fariseus nunca fizeram nada, os saduceus nunca fizeram nada, esse menino está aí desde sempre, nunca ninguém fez nada, eu não sei o que fazer, esperar Jesus chegar. Tem que esperar Jesus chegar, sabe por quê? Quem não ora não tem poder, meu irmão, quem não ora não tem direção, quem não ora não tem direção, mas quem ora tem direção, quem ora tem a direção do nosso Deus. Quem ora sabe para onde vai, sabe o que é que quer e sabe que direção Deus tem. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão, não. O nosso Deus é um Deus de revelação.
de revelação. Diga aí para o seu irmão, o nosso Deus é um Deus de revelação.